Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui, estamos ao vivo. Vamos falar hoje sobre darmos o primeiro passo para a inteligência emocional. Eu estou aqui com duas câmeras, eu estou de frente aqui para o YouTube e também para o Instagram e aguardando aí o pessoal chegar para que a gente possa falar sobre como lidar melhor com os nossos filhos. Pais que nos seguem por aqui no YouTube, aqui no Instagram, eu convido vocês a ficarem um tempo, investirem um tempo de vocês, para que a gente possa conversar sobre esse desafio que é lidar com os filhos, especialmente nessa pós-modernidade, onde tudo é instável, tudo muda muito rapidamente. Estamos enfrentando vários desafios. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Eu quero que vocês se sintam muito à vontade aqui para interagir com a gente. Eu estou aqui para ajudar vocês, para que a gente possa crescer juntos. Eu também sou mãe, além de ser psicóloga, estou há 16 anos na área da saúde mental e emocional. Eu também sou mãe. E eu enfrento desafios na parentalidade e eu sei como é os desafios, como eles acontecem, assistindo aqui também aos nossos pacientes, aos pais dos pacientes, aos estudos que fazemos, a gente entende o quanto é desafiador lidar com os nossos filhos. Bom, vamos, antes de entrar aqui no nosso tema, eu quero cumprimentar aqui quem está chegando aqui, a Rosana. Oi, querida! Temos aí Santana, Josi. Legal, fiquem aqui com a gente. A gente tem aqui no Instagram uma setinha que a gente pode convidar pessoas. E se fizer bem para você, se está fazendo bem para você, com certeza pode fazer bem para muitos mais pais, muitas pessoas. Então, talvez, se você se lembrar agora quem é essa pessoa, convida ela para vir para cá, para que a gente possa conversar com mais pessoas, tá bom? Ah, legal, arro aí. Muita informação, aproveitem, é isso aí. Vamos colocar aqui nossas dúvidas. Hoje o assunto é muito importante, é para dar o start numa competência do futuro, inclusive dos nossos filhos. É importante a gente desenvolver competências do futuro para os nossos filhos, que é a inteligência emocional. Mas como a gente pode desenvolver a inteligência emocional nos filhos se às vezes nós não temos a inteligência emocional? Se às vezes a gente não consegue desenvolver o autocontrole emocional? Então é muito importante. Oi, Abel, bem-vindo, querido! É muito importante que nós tenhamos essa consciência, que essa competência ela é super imprescindível, não pode ficar fora das nossas vidas, especialmente quando se trata na relação familiar, que é a relação mais afetiva, que é a relação que mais temos contato, vínculo diário, onde a gente transparece mais o nosso eu e às vezes a gente pode vacilar no controle emocional. Às vezes a gente pode pecar, especialmente na educação com os nossos filhos, e deixar de ser referência na formação, na educação, na formação da personalidade deles. E talvez eles pensem, Deus me livre, ser igual a minha mãe, ser igual ao meu pai, porque, nossa, como talvez a gente erra. E a gente erra bastante, é verdade. Mas a gente acerta também, a gente aprende e a gente está nesse processo de evolução, errando, aprendendo e evoluindo. Então seja bem-vindo a essa live, a gente vai deixar gravada no YouTube, vai também ficar aqui para vocês disponível nas próximas 24 horas no Instagram e no YouTube estará permanente para quem é inscrito no nosso canal e você é bem-vindo do Instagram,
para estar no nosso YouTube, tá bom? A gente também está divulgando lá bastante conteúdo para vocês pais. Então vamos direto aqui ao assunto sobre o autoconhecimento, que é o motivo da gente estar aqui agora. Vamos falar sobre isso? Eu quero convidar vocês a entenderem uma curiosidade. O Goleman, que é o pai da inteligência emocional, inclusive eu estive num evento com o Goleman, com o Marshall Goldsmith, e pude aprender de perto com eles no final de semana, quando eles estiveram aqui no Brasil, a respeito da inteligência emocional. Porque é algo que, além de me interessar muito como mãe, como educadora parental, como coach, como psicóloga, eu também quis levar também para o meu lado pessoal, eu quis me interessar por esse assunto e eu busquei aí esse aprimoramento. E com o Goleman, ele trouxe essa questão que às vezes a gente atribui o sucesso a outras questões, status, dinheiro, a gente atribui o sucesso às vezes à inteligência intelectual, a gente se preocupa tanto com os filhos, né, com relação à carreira, o que eles vão fazer, uma profissão que seja bem sucedida, que esteja em destaque no mercado. Mas sabe o que o Goleman, que é o pai da inteligência emocional, traz pra gente? Que o QI, que é a inteligência, o quociente intelectual, esse padrão cognitivo nosso, ele é responsável apenas por um 20% do nosso sucesso, dos nossos resultados. Olha só, essa descoberta trouxe um repensar para todos nós, porque o que representa esse 80%? Entre vários fatores que representam esse 80% que é responsável pelo nosso sucesso, está a inteligência emocional. Muitas pessoas são demitidas por conta de problemas comportamentais, por conta de desequilíbrio emocional, por conta de vários mecanismos e traços, aspectos comportamentais ruins, porém são admitidas talvez por um currículo. Então, visto isso, que eles começaram a analisar, poxa, a gente admite por um currículo e a gente demite por questões comportamentais, tem algo errado. Então, com certeza, a questão comportamental é muito importante para manter uma pessoa funcionando num grupo. E por isso a inteligência emocional ela é tão importante no nosso grupo familiar, porque senão dá problema, dá briga, dá conflito. Mas veja bem, conflitos eles são saudáveis, porque geram ideias, as pessoas se transparecem. É muito importante os pais ouvirem seus filhos para que possam conhecer como eles pensam. Ouvir, gente, ouvir. Eu tenho percebido que a maior queixa dos filhos, e eu vou falar assim, a grande maioria, tá? Eles se queixam que os pais não estão ouvindo eles. Que falta um tempo de qualidade onde os pais ouçam esse pensamento que eles trazem para cá, para esse momento. Essa inovação, essa criação de ideias, essa vontade de ser autônomo na sua forma de pensar. E os pais, obviamente, ouvindo, vão saber compreender melhor os seus filhos e vão ter um ferramental muito melhor para que possam lidar com os filhos. Então, ouvir os seus filhos, observar os seus filhos é muito importante. Porque é a melhor estratégia, quando você observa seus filhos, é a melhor estratégia para que vocês possam saber como que eu vou lidar na contrapartida com eles. Porque às vezes a gente tem mecanismos reativos frente a problemas que surgem no dia a dia e a gente não se dá o tempo de ouvir. E ouvir, gente, é se conectar. E não é ouvir só de blá blá blá, é ouvir de olhar nos olhos, é ouvir de parar o que se está fazendo e realmente se conectar com seu filho. Muito importante, os filhos estão trazendo essa queixa pra gente a respeito da escuta dos pais, que não está tão ativa, tão presencial, tão intencional.
E aí talvez aonde a gente possa estar errando, onde a gente possa não estar percebendo os filhos. Quero deixar claro algo aqui para vocês. Os filhos são o espelho dos pais. E nessa formação da inteligência emocional, a gente tem uma grande oportunidade de perceber nos filhos aspectos que estão em nós, mas a gente não percebe. É muito mais fácil a gente perceber, eu não sei você, se já aconteceu com você, comigo acontece todos os dias. É muito fácil a gente perceber o outro se queixando, reclamando de uma atitude alheia, e aí você observa, você fala, nossa, mas faz do mesmo jeito. Às vezes no trânsito, né, de repente você vê a pessoa reclamando que, nossa, olha aqui, me ultrapassou, se colocou aqui na frente, por que ele não respeitou a fila? Aí de repente você observa, você fala, nossa, mas essa pessoa às vezes também faz isso. Por que ela está reclamando do outro? O que eu quero dizer aqui para vocês? Tudo que nos incomoda no outro pode ser um reflexo do que a gente tem para melhorar, mas a gente não quer enxergar na gente. Então a gente enxerga no outro e por isso incomoda tanto. Eu confesso para vocês que quando eu ouvi uma frase de Jung, que é exatamente o que eu estou falando para vocês, desceu o quadrado. Eu falei, como assim? Então o que me incomoda no outro, às vezes eu também faço. Então reconhecer os erros é um passo para a gente se autoconhecer e começar a desenvolver inteligência emocional. Sabe por quê? Porque senão gera aquela situação na família que é um monte de apontamento, gera uma situação na família onde se nega. Então a pessoa fala, eu não falei isso não, foi você que falou. Eu falei isso? Sim, pai, sim, mãe, você falou. Não falei. Então começa a negação, é um mecanismo de defesa do ego. Gente, e fiquem comigo até o final porque eu vou entregar para vocês uma revelação que não se fala, é através de estudo, de experimentos aqui no consultório, de estudo de caso mesmo, que não se fala e você vai ter essa revelação hoje aqui. Então, vamos lá, me acompanhe na linha aqui de raciocínio. Quando o nosso ego ele está muito inflamado, sabe? Tá cheio de si, ou quando ele está muito depreciado, tipo assim, eu não me conheço, eu não me valorizo, eu não sei quem eu sou, ou, nossa, eu super sei de mim mesmo, tanto um ego inflamado e um ego murcho, esse desequilíbrio do ego faz com que a gente tenha mecanismos de defesa nos nossos relacionamentos com os filhos. E muitas vezes os pais são incapazes de admitir seus erros. Para pensar. Será que quando você erra com seu filho você pede desculpa? Será? É fácil? Ah, mas eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho que ser exemplo, como que eu vou admitir que eu erro? Gente, quando vocês fazem isso, quando a gente admite, a gente está mostrando para os nossos filhos que eles também podem reconhecer seus erros. E aí é fantástico, porque aí há conexão humana. Os filhos se sentem à vontade de mostrar quem eles são e não de aparentar alguma coisa para nos agradar. Então é muito importante a gente aceitar, reconhecer os nossos erros. Então o mecanismo de defesa que normalmente o ser humano usa é a negação. Nega o que está fazendo. Às vezes é a projeção. Coloca no outro as questões problemáticas. Dali nós podemos gerar numa família vários tipos de filhos. Temos até o bode expiatório. Nós vamos falar em uma live sobre isso, os tipos de filhos numa família. Tem aquele filho certinho, que parece que ele é o salvador da família.
Tem aquele filho que é a ovelha negra, que ele espia os problemas das pessoas, da família, parece que ele personifica a problemática da família. Projeção é um mecanismo de defesa. Além disso, mentiras é um mecanismo de defesa, de criar uma falsa ideia, um falso relato e acreditar. Isso pode gerar, inclusive, manifestações de distúrbios de personalidade. Olha só, como que um ego inflamado ou a falta de um ego pode gerar vários traços nas relações entre pais e filhos. Também pode gerar, além de projeção, negação, mentira, pode gerar uma série de coisas. As pessoas não se ouvem, as pessoas se atacam, elas querem só falar, não reconhecem seus erros. Então, isso acontece muito, mas o mais importante, pessoal, nós somos referência. Nós, pais, somos referências. Então, se a gente não souber desenvolver inteligência emocional na gente, a gente está reproduzindo filhos que vão repetir padrões. Talvez a gente esteja repetindo padrões dos nossos pais com a gente. Isso pode estar acontecendo. Coisas que a gente se incomodava com os nossos pais, a gente pode estar reproduzindo com os nossos filhos. E por não saber lidar com isso, a gente transfere isso para os filhos. Então, olha como é importante a gente ter um autodesenvolvimento. Mas tudo começa com se conhecer. E o autoconhecimento, ele começa através do nosso nascimento. E é aqui que eu quero começar a explicar para que vocês aprendam isso. E absorvam esse conhecimento e possam aplicar isso na vida de vocês. Veja bem, desde que a gente nasce, a gente tem duas motivações. A motivação de evitar a dor e a motivação de ganhar algum benefício. Então, a gente quer evitar perdas, dor, sofrimento, ou a gente se motiva porque quer ganhar algum benefício. Essas duas motivações são para a nossa sobrevivência. A gente se motiva para sobreviver por esses dois motivos. E em base a essas motivações, a gente tem necessidades. E a gente nasce com necessidades físicas e psicológicas. Quais são as físicas? Sono, respirar, que mais? Mamar, se alimentar, dormir. E quais são as psicológicas? São várias. Ser aceito, ser ouvido, poder errar, poder aprender, ser perdoado, ser acolhido, pertencer ao grupo, necessidades psicológicas. Então, quando os nossos filhos nascem, eles têm essas necessidades. E quando os filhos, apesar de grandes, são imaturos, ou nós adultos ainda temos os nossos chiliques, é porque nos faltou suprir essas necessidades. Freud já trazia essa questão da, por exemplo, roer unhas, trazer muito aqui para a oralidade, para essa região oral. Talvez foi uma necessidade fisiológica que faltou, que não foi estimulada, essa pessoa não foi amamentada, passou fome, teve episódios emocionais que a mãe demorou para amamentar ou não teve esse contato afetivo na amamentação. Se tem pais aqui, ou seja, mães que estão amamentando, esse momento é muito precioso, mas está tudo bem se não houver a possibilidade, porque existem problemas mesmo, reais, que às vezes algumas mães enfrentam na amamentação. Mas se você tiver a possibilidade, amamente. Porque esse contato visual com seu filho amamentando
você está suprindo muitas necessidades, não só fisiológicas na amamentação, mas psicológicas. Então, quando os nossos filhos nascem, deve ficar claro isso. Temos necessidades psicológicas. E aí é onde se gera o autoconhecimento. Porque, veja bem, você nasce sem a menor noção de quem você é. O seu nome, quem que escolhe? É você? Não. Coloca um nome para você. Ou seja, nem o nosso nome a gente pode escolher. No autoconhecimento, eu não sei nem meu nome. Alguém me dá um nome. Veja bem. E aí eu começo a me perceber através de um nome que me deram. E eu começo a me conhecer no meu desenvolvimento motor, cognitivo, da fala, dos movimentos. Começa todo um desenvolvimento de autopercepção. Então, a criança, quando ela nasce, ela começa a se desenvolver, e ela vai se auto-percebendo. Só que nós não temos, quando a gente nasce, um sistema de autorregulação emocional. Por isso que a gente já nasce com choro. A primeira emoção que nós temos é o medo. A gente nasce já sentindo a emoção do medo. Saímos de um lugar quentinho, acolhedor, e aí depois, o que acontece? Nos tiram para um lugar frio, uma sala refrigerada, aonde vem o choro, que é a manifestação dessa emoção do medo. O medo é a emoção primária, que desencadeia um ciclo de várias emoções de autossabotagem. Então veja bem, se a gente não supre essa necessidade do choro do filho, muitos pais trazem, é a birra. Não, gente, é necessidade psicológica, é atenção, é fome, é necessidade de atenção. Às vezes está lá o pai mexendo no computador e o filho começa a chorar. É lógico que ele quer a atenção do pai. Ele está vendo que o pai está dando atenção no computador e não para ele. Então, ele chora. Não é que ele está birrento, que ele é mal criado. É porque ele está chorando. Agora, é claro, vai aqui uma orientação. Cuidado com reforçar comportamentos que vocês percebem que estão descontrolados nos filhos. Então você diz, espera um pouco, eu vou. Aí continua chorando. Aí você já para tudo e vai. Porque senão os filhos não saberão lidar com a questão de esperar. A questão dos limites. Espera, eu tô colocando limite. E aí, se eu vou imediatamente, esse filho não vai saber como tolerar uma frustração. E é importante a gente entrar em contato com a nossa emoção. Engolir tristeza, engolir raiva, a gente deve acolher a emoção. E tem muita gente que não gosta de entrar em contato com a emoção. Então, o que faz? Anestesia. Vou acender um cigarro, vou beber alguma coisa, vou para um jogo. Anestesia a emoção. Por quê? Porque talvez lá atrás os pais não souberam ajudar você a autorregular suas emoções. E a autorregulagem começa pelo acolhimento. Então veja só, quando a gente começa esse processo de quem sou eu, esse processo de autoconhecimento ele é bifásico. Bifásico. Tá? Então, começa primeiro até os 7 anos, que é a formação do meu ego, ok? E nesse processo, para eu saber quem eu sou, eu tenho que saber como os meus pais se relacionam comigo. Por isso, pai e mãe que nos assistem aqui, veja como você está se relacionando com seus filhos. E aqui eu quero trazer 2 aspectos muito importantes que serão pilares até os 7 anos. E depois também, mas fundamentalmente serão alicerce, fundamento
até os 7 anos. 2 pilares. Esses 2 pilares são a autoimagem e a autoestima. Os pais são responsáveis por gerarem o autoconceito nos filhos. Então, os nossos pais foram responsáveis de gerar um autoconceito. Quem sou eu? Quem sou eu? E os pais são responsáveis também por gerar a autoestima, ou seja, o afeto. A autoimagem é o conceito lógico de quem sou eu. A autoestima é o conceito afetivo do meu eu. São 2 conceitos, lógico e afetivo. E os pais são responsáveis por isso. E não somente os pais. Primeiramente a mãe, vem depois a figura do pai, depois vem os professores. E é interessante que os professores iniciantes, que são no início da nossa formação, são mulheres. Por quê? Porque fazem uma ampliação desse vínculo umbilical da mãe. E depois vem professores homens, né? É muito interessante essa questão maternal. E aí, não só os professores, que são também formadores dos filhos, mas mais informadores, porque eles vão trazer informação, vão ajudar o desenvolvimento, mas veja só, o papel da educação, de educar, de formar personalidade é dos pais. A gente não pode transmitir, transferir, terceirizar isso para o colégio, para os filhos. Não, isso não é legal. Isso não é bacana a gente fazer isso. Por quê? Porque senão a gente está lavando as nossas mãos. Isso vai gerar o quê nos filhos? Ah, mas eu sou um pai liberal, eu não vou na reunião, tá tudo bem, não quero saber. Eu deixo fluir o crescimento, o desenvolvimento. Sou liberal. Eu tenho aqui filhos que se queixam de pais liberais. Saibam que os filhos têm necessidade de limites. A gente vai falar sobre isso aqui também, que faz parte desses 2 pilares. Tem filhos aqui que se queixam dos pais serem alienados, desligados deles. Mas também tem aqueles pais que são super mega controladores e protetores. Também esse perfil não é bacana. Então vamos resgatando. A autoimagem, que é o conceito lógico do meu eu, e a autoestima, que é o conceito afetivo do eu. 2 pilares importantes até os 7 anos de idade. Então, dentro aí da autoimagem, que é aonde se concretiza o sentimento de a gente ser o quê? Importante. Como que essa autoimagem ela vai se formando? O senso de eu ser importante. Ela vai vir por 2 atitudes dos pais. Feedback e limites. O que você fala a respeito do seu filho, da sua filha? Quais feedbacks você dá? O que eu quero que o outro entenda que ele está fazendo para que ele se conheça, para que ele tenha um autoconceito dele, um autoconhecimento, para que ele saiba quem ele é, através do meu olhar. Porque os filhos vão aprender quem são através do olhar dos pais. E se os pais depreciam os filhos, e às vezes são até carinhosos nas depreciações. Nossa, como ele é terrível. Nossa, como é uma diabinha. Às vezes, carinhosamente, a gente deprecia os nossos filhos. E esses feedbacks, esses retornos de quem sou eu, eles vão internalizando. E eles vão se enxergando, porque autoimagem é uma imagem fixa interna que nós temos sobre nós. Não tem nada a ver com o que eu vejo no espelho. É uma imagem que eu tenho interna sobre mim. Tem muita gente que se arruma e tal, se olha no espelho, tá ali, mas não tá se sentindo bem, porque a autoimagem, a imagem, o conceito que eu tenho de mim não tá legal.
Então, quando os pais vão falar para os filhos, é muito importante. Como que os pais dão feedback? O que você fala sobre seu filho? Quando ele acerta, você valoriza? Você fala a respeito desse processo que ele está aprendendo muito bem, tá estudando, aprendeu a subir, tá ficando forte, agora consegue colocar a roupa sozinho, parabéns, esses feedbacks positivos. E os feedbacks corretivos, onde o filho pode olhar o que ele pode melhorar? Como que os pais fazem? Às vezes tem pais que não querem que os filhos entrem em contato com o erro, são perfeccionistas. Lembrem-se que perfeccionistas têm medo de errar. Não é querer acertar, é medo de errar. Então, esse exagero, não sobe aí, porque senão você vai cair. É o perfeccionismo. Porque eu não quero dar para o meu filho a experiência do erro. Tenho medo que ele erre. E se ele cai, aí a gente vê, nossa, olha aí, tá vendo só? Você não enxergou. Tá vendo só? Ô, desastrado. Nossa, mas é hiperativo demais, não para quieto. Aí começa. E essa criança vai ouvindo. Tá? Ah, não sabe de nada, esses feedbacks indiretos. E a criança vai assimilando e ela vai interpretando muita coisa, gente. Vocês acham que as crianças não sabem? Não sabem interpretar o que a gente fala? Sabem sim, ó. Eu que lido aqui com os filhos, ó. Os pais estão vindo, os filhos já estão indo. Sabe? Estão voltando. Porque eles estão na frente, eles têm uma autopercepção dos pais fantástica. Só que os pais não têm esse autoconhecimento. Porque não pararam para se observar. Como que tá o feedback de vocês com seus filhos? Feedback corretivo vai dar um feedback de falar, filho, não é assim que sobe, você pode fazer assim, dessa forma, para você não cair. Filho, essa mesa quer te comer, vamos brincar de pular em outro lugar, né? Ou às vezes o filho se comportou e o pai ficou envergonhado, a mãe, nossa, onde que eu ponho a cara? Meu Deus, que vergonha social do meu filho. E aí vem o sentimento de culpa. Muitas vezes é porque essa mãe, esse pai, quando errou, os pais não souberam tratar. E aí já deram bronca. E aí esses pais vão fazer a mesma coisa com os filhos. Querem que sejam certinhos. Gente, o erro faz parte. Seu filho não é o erro faz parte do processo do aprendizado dele. Permita que seus filhos experimentem esse desenvolvimento cognitivo, motor, de relacionamento. Permitam que seus filhos aprendam. E é óbvio, à medida do crescimento deles, vocês vão permitindo mais. A gente começa com uma proteção, porque eles não sabem se autorregular. Mas depois desenvolvendo traços de maturidade, competências, tomadas de decisão, você percebe seus filhos mais maduros, você vai soltando e dando mais liberdade. Eu vejo muitos pais, às vezes, que os filhos são super já maduros, já têm 18 anos, 20 anos, e os pais estão tratando eles que nem criança. Que nem criança. Não deixam eles fazerem nada, não, eu faço tudo por você, não dão a eles as responsabilidades que precisam. E aí esse filho vai crescer com a síndrome do Peter Pan. Porque ele não pode crescer é ruim, então os pais lidam com ele como se ele fosse criança. Mesmo que ele já esteja grande. Né? Tem filhos que querem crescer rápido. Não gostam de estar com pessoas da sua faixa etária. Por que que acontece isso? Ah, meu filho não quer ficar com os amiguinhos, está sempre no meio de adultos. Por quê? Será que não é o pai e a mãe que está endurecendo demais esses filhos, criando muita responsabilidade, gerando muita pressão?
colocando muita pressão em cima de tarefas, deveres, e de repente esses filhos podem estar o quê? Ao invés de viver as fases, tá querendo pular as fases. Deixa eu ficar adulto rápido, né? E às vezes tem aqueles pais também que os filhos são super pequenos, ainda não têm maturidade, ainda não sabem tomar uma decisão, não tem discernimento entre o certo, o errado, de limites, e os pais soltam, como se eles fossem já adultos. Então essa inversão de comportamento na relação com os filhos é muito importante a gente repensar e a gente se centrar no que é saudável no desenvolvimento para os nossos filhos. Porque o autoconhecimento começa ali, tá? Então, voltando, feedback. Se você quer corrigir seu filho, procure corrigir em casa, não publicamente. Expor uma pessoa do erro, isso serve para tudo, para trabalho, para qualquer relação, tá? É muito importante fazer isso o quê? Em privado. Elogie em público, mas chame atenção, traga para uma conversa, uma orientação no privado, tá bom? Feedback, ok? Para quê? Para que o filho, para que a gente se sinta importante. Vai criando o autoconceito, a autoimagem. E um segundo comportamento para que haja o senso de importância nesse autoconhecimento é o quê? Colocar os limites. Acreditem, tem vários livros a respeito de limites. Tem um que eu indico bastante, que é do Samitiba, Disciplina, Limite na Medida Certa. Muito bom para quem quer colocar limites nos filhos, tá? Samitiba tem vários. O Goleman também tem algum capítulo, ele fala sobre limites, eu não me lembro agora qual capítulo. E o limite, ele é muito importante. Por quê? Porque o limite é uma forma de dizer o não, tá? E o sim de maneira justificada, entendida e mantida. Por quê? Porque se eu digo não para o meu filho e depois esse não vira um sim, meu filho perde o crédito em mim. Ele não acredita em mim mais. Eu me torno uma pessoa sem crédito frente ao meu filho. Por isso que se você colocar limite, é importante que você justifique, que você seja compreendido, que você garanta que seu filho entendeu isso e que você mantenha esse limite. E você vai explicando para o seu filho. Por quê? Por que limite é tão importante? Porque quando os filhos são pequenos, como eu disse... Opa, eu virei aqui, gente. Deixa eu desvirar. Opa, peraí. Aí, voltou. Desculpa, apertei aqui para complementar. Legal. Vamos lá. Como eu disse, os filhos não têm a autorregulação quando são pequenos. Então, eles precisam de limites. Limites é uma forma de amar e é a melhor forma de amar. É uma forma de proteger e educar a relação. Porque adultos, quando não têm limites, faltam respeito, o limite na relação mesmo, são abusivos, se permitem ser abusados, é porque não aprenderam a respeito de limites. E não conseguem colocar limites na relação, porque para que a relação seja harmoniosa é importante a gente estabelecer limites. Pessoas que às vezes abusam do seu tempo, pessoas que às vezes folgam, toda essa questão de a pessoa que não sabe, não tem limites, ou seja, ela é desenfreada, ela não se autoeduca, ela não se autorregula, e o outro que se permite que o outro invada e ele também não coloca limites. Então, assim, quando você começa a ensinar isso para o seu filho, essa atitude, primeiro, vai causar
credibilidade, ou seja, seus filhos vão acreditar em você. E vai trazer segurança para eles. Porque vai reforçar, poxa, se meus pais estão me colocando limite, é porque eles se importam comigo. Vou falar uma coisa. Às vezes os filhos estão tendo comportamentos destrutivos, ruins, indo para um caminho que você percebe que não vai levar para um bom caminho, que sabe o que é? Ele só está querendo que você coloque limites. E ele vai te agradecer por isso. Mesmo que emburre, mesmo que fique uma noite, vai dormir chorando, deixa. Justifique, que seja entendido e que seja mantido. Lembra disso. Mas no outro dia ele vai acordar feliz. Porque aquela dor psíquica do limite gera que senso de segurança. Porque tudo que é intenso e excesso demais é catastrófico. Tudo que é demais, tudo que é exagero, a gente entra numa prisão. Todo vício faz a gente perder a nossa liberdade. A gente só vai ter liberdade de escolha quando a gente não tem exageros. Quando a gente já está no exagero, a gente não consegue se livrar daquilo. Vocês estão entendendo o quanto é importante os pais colocarem limites nos filhos para a saúde mental e para causar esse senso, poxa, eles se importam comigo. Colocar limites na relação, interromper quando falam. Ei, espera, eu estou falando, quando eu terminar você fala. E às vezes os pais não percebem, mas eles mesmos interrompem seus filhos. Não sabe estabelecer o próprio limite, porque ele não foi educado no limite quando ele era criança. Então é ele que fala, é ele que impõe, é ele que não ouve, ele interrompe toda hora os filhos, quer dar sermão, mas não pratica. Então, percebe que tudo começa no autoconhecimento, pais? Vocês estão percebendo como é importante esse resgate do autoconhecimento? Para que a gente possa criar filhos com mais coerência. Como isso é importante. E tá tudo bem, porque todos nós erramos, tá? Todos nós erramos. E a gente vai errar, mas a gente tá buscando o quê? Tá sempre evoluindo, se desenvolvendo. E a relação com os nossos filhos, gente, é um grande presente. É uma enorme oportunidade para a gente se conhecer. Os filhos espelham muita coisa dos pais. Eu falo que é uma bênção porque é um presente. Quando você é mãe, quando você é pai, você tem uma grande oportunidade de se conhecer mais ainda. Eu falo que é a segunda chance do autoconhecimento quando a gente tem filhos. É a oportunidade da gente reaver, ajustar, melhorar, tratar, resgatar quem nós somos. Então vamos fechando. Primeiro pilar, autoimagem, o conceito cognitivo, que tem a ver com o senso de importância, que vem através de 2 comportamentos, feedback e limites. Ok? Assim, o filho está gerando o quê? Conceito do eu. Ele sabe quem eu sou. A gente gerou o nosso autoconhecimento assim. Ok. Segundo pilar, autoestima, que é o conceito o quê? Afetivo. Então, esse conceito afetivo, ele vem como? Que é o sentimento de ser amado. E quando a gente não tem esse sentimento bem formatado de ser amado, a gente vai procurar que os outros façam isso por mim. Que eu não fui amado, eu fiquei em falta. Então, são pessoas que vão sempre querer agradar os outros, vão querer sempre fazer tudo pelos outros. Por quê? Porque no meu processo de formação do eu até meus 7 anos, eu não me senti amado. Então, eu tenho a necessidade de me sentir amado. Eu tenho a necessidade de me sentir importante, porque não me deram feedback. Então, quando eu faço, o outro me dá um feedback, nossa, super legal. Então, eu tô dependente dos outros. Olha só. Por isso que é tão importante os pais nutrirem os seus filhos no autoconhecimento. Talvez isso não aconteceu com a gente. Talvez não. Muito provável. Porque hoje eu falo para vocês, a gente tem ferramental. Aqui, ó, o conteúdo.
Tem ferramentas. Eu vou ensinar para vocês técnicas, vou trazer ferramentas para vocês se autoavaliarem, conhecerem os seus graus emocionais, seus temperamentos, entenderem que estilo parental vocês são. Quando vocês começam a se conhecer, vocês têm a segunda chance de poder se desenvolver através da relação com os filhos. Olha que máximo isso. Mas lá atrás, nossos pais não tinham ferramental. Não existia isso aqui que a gente está fazendo isso, gente. Olha que bênção isso aqui. Coisa boa. A gente poder estar longe e estar perto aqui conversando. Isso aqui é muito bom. Nossos pais não tinham. Eles não tinham o que falar, eles só reproduziam o que fizeram com eles, eles iam. Era o padrão, era o modelo. É assim. Mas hoje a gente tem conteúdo, a gente tem ciência, a gente tem estudo. Então, com toda a experiência, eu estou trazendo isso aqui para vocês. Então, vamos praticar. Então, para que a gente vá fechando esse autoconhecimento, o senso do eu, vai ser importante a gente gerar o quê? Essa autoestima, que é esse sentimento que eu sou amado. E vem através do quê, né? Vem exatamente através do cuidado, de quanto me dão cuidado, de quanto me dão atenção. Será que quando eu tô com frio traz cobertor? Será que quando eu tô com fome faz uma comida para mim ou fala para eu pedir no restaurante, num McDonald's da vida, numa hamburgueria? Os filhos, eles percebem se os pais estão cuidando ou não deles. E isso dá para os filhos a sensação, eu sou amado. Eu sou amado. Olha, eu tô com frio, veio e me cobriu à noite. Eu tô com medo, veio e ficou um pouquinho aqui comigo, me explicou alguma coisa. Olha, eu tô com curiosidade, olha, vai lá me mostrar. Então tá me cuidando. Quantas vezes eu ouço filhos que falam, minha mãe nem sabe de muita coisa. Por quê? Porque não tá cuidando, não tá perto. Não está participando, não está sendo presente. Então é muito importante a gente buscar desenvolver esse sentimento de eu sou amado nos filhos. E talvez a gente não teve isso. Talvez o pai estava muito ocupado, a mãe estava, sei lá, fazendo outras coisas, cuidando de um monte de filhos. Talvez a história de cada um, talvez eu não tive, talvez meus pais se separaram. E olha, eu sempre falo aqui para vocês, vale a pena sempre reforçar. Pais separados que se separam, não se separam dos seus filhos. Não é porque está separado do casamento que você vai se separar do seu filho. Porque isso já traz uma quebra de conflito de identidade. Já provoca, já impacta. E ainda se afasta da relação do filho, aí é pior ainda. Aí é um rombo. É um rombo, que aí nós, psicólogos, profissionais da área, precisamos cuidar dos filhos. Foi exatamente onde me despertou isso. Gente, a gente está cuidando dos filhos. Os pais estão mandando para o psicólogo os filhos crianças. Tipo, com 3 aninhos já está indo para o psicólogo. E não. São os pais que precisam de ajuda. E é por isso que aí é aonde nasceu o método PAIS, que a gente está trazendo aqui para vocês. E aguardem, a gente vai ter muita novidade sobre isso. Então, o que eu quero revelar aqui para vocês é que através desses 2 pilares, segurem essa aí. Quando eu me sinto importante, através do autoconceito, e quando eu me sinto amado, através da autoestima, então autoimagem e autoestima, quando eu fecho essa bifase, eu sei quem eu sou, meu ego fica equilibrado. Agora, se eu não fecho isso, o que vai acontecer? Eu vou ficar com falta de ego ou com um ego muito elevado. Que às vezes os pais não sabem conduzir isso. Dão feedback, mas não colocam limites, ou dão só feedbacks. Nossa, meu filho é um super-herói dentro de casa, ele que manda. A gente aqui só obedece. É a síndrome do imperador. Tem filhos com a síndrome do imperador, que eles são
os que reinam em casa, seus pais são seus servos. Um ego inflamado. E aí, quando vai ter um ego inflamado ou um ego depreciado, depois dos 7 anos, aí essa criança, o que vai fazer? Ela vai projetar isso nos relacionamentos, que vai acontecer dos 7 aos 14 anos de idade. E aí, se for um ego inflamado demais, vai querer dominar sobre o outro. Se for um ego depreciado demais, vai querer se submeter muito, vai ter muita conformidade social, vai ser Maria vai com as outras, vai querer agradar tudo, não vai ter convicções, vai pegar carona nos sonhos dos outros. Vocês percebem que essa fase é tão importante? Vivian, mas eu já tô além dos 7 anos, e agora? Agora é a oportunidade do seu autoconhecimento. Agora você vai se autoeducar. E essa é a grande sacada. Você pode gerar autoimagem e você pode gerar autoestima por você. Você pode dizer para você quem é você. Você pode se parabenizar quando você está acertando. Você pode celebrar as pequenas conquistas. Você pode falar do seu erro, mas com leveza, sem dureza. Sem falar, nossa, eu sou péssimo nisso. Nossa, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Ai, eu merecia mesmo. Não! Você pode se autoeducar agora. Porque aí você começa a ajustar a sua inteligência emocional. E você será um pai e uma mãe melhor para os seus filhos. Eu vejo os filhos se martirizando, se depreciando, valorizando mais seus defeitos do que as suas virtudes. E é claro, porque os seus pais fazem isso. Então, gerar em você essa validação de reconhecer o que você é bom, valorizar, se dar feedbacks, acolher o que você está errando e com essa aceitação fazer o possível para na próxima vez acertar, vou fazer diferente, você já está fazendo esse lado parental que talvez os nossos pais não fizeram com a gente, sem esse ferramental que a gente está disponibilizando aqui para vocês. Olha que bacana! Vocês podem também se colocar limites agora e aprender a colocar limites nos outros também nas suas relações. Tem pais que morrem de medo dos filhos, os filhos começam a abusar, os pais não colocam limites na relação, filhos gritando com os pais. Então vamos começar a buscar essa autorregulação. Você pode fazer isso. Eu só quis explicar para vocês essa revelação até os 7 anos porque eu estou falando com pais e vocês têm filhos. Isso pode, se não tratado, se reproduzir e continuar perpetuando aí pela frente para as outras gerações. Então vamos buscar juntos esse autodesenvolvimento, vamos buscar juntos essa autoimagem que não é super positiva, eu sou tudo de bom. Não, é reconhecer que a gente erra também. Eu não preciso provar para o mundo que eu sou perfeito. Eu sou humano e eu sou falho. E tá tudo bem em ser falho, porque está tudo bem em ser humano. O que mais importa é eu acolher esse defeito e eu poder fazer algo para melhorar. Então, quando você faz isso com você, é genial, genial. Ponto para você. Ponto para você. Vamos nessa juntos? Autoimagem, autoestima, base do autoconhecimento. E na próxima semana a gente começa a dar os primeiros passos práticos. Aqui a gente já começou a dar conteúdo, conhecimento, dei uma revelação grande aqui para vocês por que tem egos inflamados e egos depreciados por conta dessa formação até os 7 anos. Vocês já aprenderam, fiquem ligados sobre isso. E agora que vocês podem fazer isso com vocês, nessa autoeducação, nessa autorregulação das emoções. Porque as emoções, elas são as manifestações do nosso eu. Elas são a mensagem, ei, olha para mim, olha aqui para mim. Tem alguma coisa que você não está trabalhando aqui dentro de mim. Então, emoções são a transparência de algo que está em mim, lá dentro de mim, do que eu estou pensando. Então, se está desequilibrando, se perde a linha, se perde a vez, se passa do limite, é importante eu fazer um autoconhecimento através desses 2 pilares. Tudo bem?
Então eu quero agradecer, a gente já está terminando o nosso tempo aqui. A gente vai deixar um resumo, como sempre, toda semana, tá, gente? Se você é novo por aqui, está nos visitando, seja bem-vindo. Toda vez a gente traz depois um resuminho, um código para você pegar. Teve um código aqui que a gente trouxe para vocês e a gente vai postar amanhã para vocês, tá? Vai ser muito importante você começar a trabalhar o seu autoconhecimento, ok? Deixem lá no nosso post suas dúvidas, seus comentários, que a gente vai ter o maior prazer, porque, gente, é missão, é missão. Eu poderia agora estar em casa, estar fazendo outra coisa, mas eu escolhi estar aqui com vocês porque é uma missão para mim poder ajudar os pais a se desenvolverem. Porque pais melhores geram filhos melhores. E não entrega para Deus os filhos, não. Ah, esse aqui eu já desisti, já entreguei para Deus. Ah, eu não aguento mais, tô cansado. Ó, já transbordou. Não. A hora que vier isso, peça para Deus longanimidade, estica essa paciência aí, mas vamos se autotrabalhar. Seus filhos não têm problemas. É que nós ainda não sabemos lidar com o desenvolvimento deles, porque talvez o nosso desenvolvimento ficou a desejar. E agora é a vez de você se autoeducar nas suas emoções. Tá bom, gente? Comentem nos posts, interajam com a gente no direct e vão lá no nosso YouTube também, se inscrevam, coloquem lá o sininho porque a gente vai estar noticiando vocês semanalmente com mais conteúdo, tá bom? Valeu por estarem aqui, eu tenho profundo carinho por quem se interessa por esse assunto e respeito, porque, gente, é o futuro, é o futuro. A gente não deve esperar melhorar o mundo para os nossos filhos, isso é muito ego. A gente deve melhorar os filhos para o mundo. Vamos fazer a nossa parte, tá bom? É isso, gente. Um beijo, bom descanso. Deixamos aí, aproveitando, falando do coronavírus, deixamos aí algumas orientações para vocês se higienizarem psicologicamente sobre esse episódio que a gente tá passando, tá atravessando e vai passar. Vamos aí também aproveitar essas orientações para que o estado emocional de vocês esteja estabilizado frente a esse cenário que a gente está passando, tá bom? Deus abençoe todo mundo. Um beijo, bom descanso. Tchau, até a próxima. Até semana que vem, hein? Ok, terminamos aqui.